assim. Tá bom. Nesse modo mesmo, né? Tá ótimo. Começou aqui. Oi? Amém. Então pronto, vamos lá então, gente. Passando aqui rapidinho. Hoje, o que é que nós vamos fazer? Hoje, nós vamos falar a respeito da visão da igreja. E aquilo que eu falei anteriormente, eu creio que não tem dúvida, né? Gente, esses avisos aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Faça isso agora. Alguém tem alguma dúvida? Não? Amém? Então vamos lá. Hoje, em relação ao conteúdo, nós queremos trazer para você um pouco da visão da igreja. A nossa primeira aula precisa ser essa, porque a gente precisa estar alinhado com a visão da nossa igreja local. E nós vamos entrar até a metade da segunda aula, porque a segunda aula é extensa e a gente não vai até o fim dela, porque eu sei que a gente vai sair tarde daqui, então a gente vai até um determinado momento. Mas eu sei que aquilo que nós vamos aprender hoje, que é visão da igreja e história da igreja, muita coisa boa nós vamos sair daqui já aprendendo, e a gente já pode começar, né, a entender coisas que às vezes a gente não entende, e é por isso que a gente está aqui, para conseguir ter essas bases de fé. É difícil tratar de alguns assuntos que a gente vai tratar aqui, se não for no ambiente de escola bíblica. Por exemplo, no culto evangelístico não tem como a gente fazer isso, não é verdade? Mas nesse momento aqui é o momento de nós nos aprofundarmos. Amém? Amém? Olha, gente, eu quero saber se vocês estão vindo, pelo amor de Deus. Amém, glória a Deus. Então, olha só, gente, hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito da visão da nossa igreja. Vou só puxar mais aqui para frente, para eu poder ir olhando aqui também com vocês. Hoje nós vamos entender um pouco a respeito da visão da nossa igreja. Nós precisamos entender que essa igreja local, diga assim, a Catedral do Reino, já tem uma visão bem definida. Por que é importante a gente falar isso? Porque existem pessoas que elas pulam de igreja em igreja, na verdade, e cada lugar que elas chegam, elas querem impor a visão delas naquele local. E nós precisamos entender que cada igreja tem uma visão definida, e essa visão ela vem por meio da sua liderança. Então, quando você chega no local, você precisa identificar: estou alinhado com essa visão ou não estou alinhado com essa visão? Porque se você não está alinhado, você pode se alinhar, mas se você não está alinhado e não quer se alinhar, você não deve estar nesse lugar. Caso contrário, você vai estar desalinhado, e a palavra nos diz que uma igreja que não está numa mesma visão, né, um reino dividido, ele não subsiste. Isso é um princípio bíblico. Se a gente está numa igreja local, nós precisamos estar alinhados à visão daquela igreja local. Então a gente precisa entender que nós temos aqui uma visão, e isso é necessário para que nós possamos andar de comum acordo, que é o que diz lá em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo? Não tem como, não é verdade, querido? Você tentou ver duas... Quem já fez aquela dinâmica de prender a perna, que a gente faz na gincana, né? A gente prende aqui a perna para duas pessoas andarem juntas. Se forem duas pessoas da mesma altura, já é difícil, sim ou não? Mas é menos pior do que se você prender, por exemplo, né, o Ronald, que é grandão, e deixa eu pegar um baixinho aqui, eu, que sou pequena. Aí vai ser totalmente descompensado, porque ele vai dar um passo dali para lá e o meu passo é aqui para o meio. Duas pessoas para andarem juntas, elas precisam estar de comum acordo. E assim é que funciona no reino de Deus. Para a igreja crescer, para a igreja avançar, a gente precisa estar em unidade, numa só visão. Amém? Então nós precisamos estar de comum acordo. Nós aqui, qual que é a nossa visão? Vamos entender melhor em resumo. Nós somos uma igreja em células. Então essa é a visão dessa igreja. Uma igreja em células que prioriza esse trabalho evangelístico das células. Está na nossa essência. Nós somos uma igreja que acredita e vive o modelo de discipulado, o acompanhamento um a um, o cuidado com as pessoas. Vocês conseguem acompanhar aí? Está dando para acompanhar, né? Então nós somos essa igreja que tem essa visão. Nós não focamos apenas em reunir a igreja dentro do prédio. É por isso que quando você vê... Aí olha para cá rapidinho. Eu sei que você está olhando para cá e para cá, mas foque aqui rapidinho. É por isso que quando você vê, por exemplo, a agenda da nossa igreja, talvez para algumas igrejas vai gerar um espanto. Meu Deus, a gente tem um culto só, central, evangelístico, que é o domingo. De manhã e à noite, dois no caso, né? No mesmo dia. E aí talvez alguém fale assim: mas está alguma coisa errada, cadê os cultos dessa igreja? Porque nós não acreditamos que a igreja deve se reunir somente dentro. Nós entendemos que a igreja ela precisa ser preparada aqui dentro para que ela possa ir para fora. Então é a visão da nossa igreja local. É por isso que é diferenciada a nossa agenda da igreja. Na segunda a gente tem a escola, na quarta nós temos as nossas células, na sexta nós temos o discipulado, e domingo nós temos o culto evangelístico e célula no sábado também da rede de jovens, porque somos uma igreja em célula, uma igreja que
crê nesse acompanhamento, nesse discipulado, nesse cuidado, e uma igreja que está sendo preparada para ir para fora, não uma igreja que está sendo somente para ficar aqui dentro confortável. Amém? Todos entenderam? Então isso daqui tem muito a ver com visão. A nossa visão, então, essa aula, esse primeiro momento sobre visão de igreja, ela é bem breve, tá? E nós vamos entrar na história da igreja, só para nós entendermos. Então vamos ler juntos qual que é a nossa visão? Vamos lá juntos? Diga assim: a nossa visão é, diga lá, implantar o reino de Deus nessa terra, conquistando nossa cidade para Jesus através das células e do cuidado um a um. Você conseguiu entender qual é a nossa visão? Então nós queremos implantar o reino de Deus, não é à toa, né, que nós denominamos Catedral do Reino, é para implantar o reino de Deus. E aí nós vamos conquistar as pessoas através do trabalho evangelístico das células e através do discipulado um a um, porque nós não queremos somente ganhar pessoas, mas nós queremos cuidar bem delas. Nós queremos que as pessoas sejam bem cuidadas. Amém? Todos entenderam aí? Quem entendeu captou a nossa visão? Amém? Glória a Deus. Nossa missão é viver e estabelecer o reino de Deus. Vamos lendo comigo, rapidinho. Nosso propósito é que você seja desafiado a viver isso conosco. Ou seja, queridos, a nossa visão, o nosso propósito, a nossa missão é que não somente nós vivamos isso, mas que a igreja seja contagiada a viver o reino de Deus. Ou seja, eu não vivo só para mim. Você, aqui nessa igreja, você não vai ficar confortável em viver só para você. Você vai ser desafiado a sair da sua zona de conforto e você viver o reino de Deus. Ou seja, você servir ao Senhor, você amar as pessoas, você servir as pessoas, você dedicar o seu tempo para as coisas de Deus. É por isso que a gente fala tanto a respeito disso. E não somente fala, mas também procura viver. Amém? Deixei esse texto bíblico aqui, que é a nossa base, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu quero que você olhe para cá, como é que vai funcionar a estrutura da nossa igreja em relação à escola, porque você está começando hoje, e aí você fala assim: pastora, a escola bíblica que eu frequentava é que nem curso de medicina, 5 anos no mínimo, de começa, na verdade nunca sabe quando vai sair, né? Mas a nossa escola bíblica não é assim. A nossa escola bíblica ela tem duração de 1 ano. E 1 ano eu posso dizer para você que muita coisa nós vamos aprender. Amém? Se você for fiel, perseverante até o fim. Eu estou hoje aqui na atmosfera com você, de igual quando a gente começa a faculdade, sabe? Que está todo mundo, os alunos ali, a gente está atento. Mas aí chega no meio da faculdade, né? Aí começa já, o pessoal já vem tudo se arrastando já para a aula. Final da faculdade já tem só os remanescentes. Eu creio, em nome de Jesus, que não vai ser assim conosco, amém? Que a boa obra que o Senhor começa, o Senhor vai completar na nossa vida. Então depende de você. Diga para a pessoa do seu lado: depende de você. Tá? Vai vir um dia que você não vai estar afim de vir para a escola. Venha, porque Deus tem algo para ministrar o teu coração. Bora entender juntos como é que funciona a estrutura das nossas classes? Basicamente, queridos, as pessoas, elas chegam na nossa igreja por 2 portas de entrada. Vamos ver juntos. Elas chegam ou pelos cultos evangelísticos, que você já sabe que é 10 e 19 horas, ou elas vão chegar através das células e das casas de paz. Amém ou não amém? Quem está ligado, amém? As pessoas vão chegar na igreja basicamente por essas 2 portas de entrada. E quando elas chegam para essas portas de entrada, nós vamos direcioná-las para o trilho da escola. Porque na escola elas vão ser amadurecidas na fé, na escola elas vão aprender os princípios básicos da sua caminhada com Jesus, amém? E então elas vão passar, digam aí, Escola de Discípulos 1. Essa é a nossa classe que nós estamos aqui. Quando nós finalizarmos essa classe, para onde você vai? Para a Escola de Discípulos 2. Quando você terminar a Escola de Discípulos 2 com mais de 2 meses, você vai para a Escola de Líderes 1. Pastor, mas eu não sou líder de célula. Não tem problema, você está se preparando. É só uma questão de tempo. Quando você terminar a Escola de Líderes 1, você vai para a Escola de Líderes 2. E por último, você vai encerrar com a nossa última classe, que é Discipulado, o coração da célula, que a gente vai aprofundar muito a respeito de discipulado. Amém? Deu para entender? Será que não dá para a gente passar por essa caminhada aqui? É muito difícil, gente. Não, não é verdade? São só 5 classes. Mas são 5 classes importantíssimas para o nosso fortalecimento na fé. Essa classe, ela inicia com o tema batismo, mas eu não vou tratar com vocês hoje batismo, tá?
porque eu sei que todos vocês já entendem de batismo. Se quando terminar a classe eu sentir necessidade, nós voltamos para o batismo. Mas eu não vejo porque hoje a gente iniciar a nossa aula inaugural com todo mundo que eu já sei que já entende aqui de batismo, falando a respeito de batismo. Então eu já vou iniciar com você, falamos a respeito da visão da igreja, e eu vou iniciar com você nesse momento a nossa aula 2, o capítulo 2, no qual nós vamos falar a respeito da história da igreja. Quem quer aprender um pouco mais da história da igreja? Amém? Não é da história da igreja quadrangular, é a história da igreja de Jesus nessa terra. Hoje nós vamos quebrar muitos paradigmas que a gente tem a respeito da igreja. Que às vezes a gente tem umas ideias, às vezes a gente ouve umas coisas e a gente não sabe como responder. Porque a gente não aprendeu. Mas hoje eu creio que nós vamos sair daqui afiados, amém? Amém? Olha que eu vou falar amém, se responde, pelo amor de Deus. Eu quero saber se vocês estão vivos. Então hoje nós vamos aprender sobre a história da igreja e provavelmente nós já vamos encerrar, tá? Porque é uma aula um pouco extensa, a gente vai até onde der e depois a gente interrompe e na outra semana a gente volta para dar prosseguimento. Então vamos lá, queridos, entender. Primeiro nós vamos iniciar esse tema de hoje com uma pergunta. A nossa pergunta de hoje, não se preocupe que depois você vai receber a apostila desse material, mas fique à vontade também para anotar, para registrar, fique à vontade. A nossa primeira pergunta é: Jesus começou alguma denominação? Existem pessoas que afirmam que Jesus começou uma denominação, né? Uma denominação conhecida, inclusive. Aí. E aí algumas pessoas dizem assim, não, Jesus ele começou uma denominação. A verdade é que você vai ver que Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse o seguinte, olha só: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele inicia, ele estabelece a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Quando eu digo para você que Jesus não inicia uma denominação, é porque na época não tinha, né? Eu vou criar aqui a igreja quadrangular de Jesus, a igreja Assembleia de Deus, a igreja Batista, a igreja do Redemoinho de Fogo. Não existiam essas denominações. O que existia, queridos, é a igreja do Senhor Jesus, a igreja que é independente de placa, é a igreja de todos que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quem está entendendo? Foi essa igreja que Jesus instituiu, a igreja de pessoas que elas se unem em prol de uma mesma fé, que é através de crer no Senhor Jesus, de entregar a sua vida para Ele, de serem lavadas pelo sangue de Jesus. O grande erro ocorre, queridos, quando algumas pessoas pensam que Jesus ele instaura uma instituição humana, a igreja no sentido de instituição humana. Preste atenção, Jesus instaura uma instituição, diga assim, uma instituição espiritual. Amém? A igreja do Senhor Jesus é uma instituição espiritual. Jesus não começou uma instituição humana. E algumas pessoas pensam que ele começou uma instituição humana, mas ele começou uma instituição espiritual onde ele é o cabeça. E quem faz parte da verdadeira igreja do Senhor Jesus, como eu disse para você, diga assim, são todas as pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Amém? Quem faz parte da igreja de Jesus? Amém. Por que é importante nós entendermos isso daqui, queridos? Porque a igreja de Jesus está além das placas de igreja. Você conseguiu entender? Se eu entender isso daqui, eu não vou dizer que Jesus só está na minha igreja. Eu não vou menosprezar a igreja do outro. Não é verdade? Ah, não, lá na igreja do Redemoinho de Fogo não está. Ah, não, lá na igreja que eu não sei o que, o pessoal não está. Queridos, a igreja do Senhor Jesus não é uma placa denominacional. Eu amo a igreja quadrangular, amém? Eu creio que você também. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é uma instituição espiritual. A Bíblia diz, onde estão 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Isso é a igreja do Senhor Jesus, amém? Para que nós possamos ter essa visão de que a igreja não é uma placa, a igreja do Senhor Jesus é o reino do Senhor Jesus. É o reino de Deus, envolve muito mais do que uma denominação humana. Todos entenderam? Não é importante nós sabermos disso? É importante. E aí, queridos, o Espírito Santo, ele age onde ele quer. Se a verdadeira conversão ela vem do coração, o Espírito de Deus está agindo onde há corações quebrantados. É por isso que às vezes, por exemplo, você vai ver uma igreja, tem uma igreja da atualidade que ela é muito criticada por algumas condutas. Eu não vou entrar em nomes, tá, de igreja, até quem está gravando, e não é legal. Mas você deve pense numa igreja que às vezes é muito criticada na atualidade, né? Que às vezes o pessoal só fala de oferta, só fala de dinheiro, não sei o quê. E aí talvez alguém fale assim, Deus não está nesse lugar. Calma. Deus, ele está onde tem um coração quebrantado.
Porque se for de erro por erro, querido, Deus não está em lugar nenhum, porque nós somos parte. Aqui nessa igreja você vai encontrar erros também. Aqui nessa igreja você vai encontrar pessoas falhas também. Amém? Amém. Então, quando eu tenho essa visão, eu entendo que Deus está onde tem corações quebrantados. Se lá nessa igreja existe alguém que a gente fala assim, esse fulano está sendo besta por fulano, porque está fazendo isso. Se essa pessoa está verdadeiramente entregando a adoração dela para o Senhor, ela está se quebrantando diante do Senhor, eu sei que o Espírito Santo está ali, ministrando sobre ela. Nem que seja pela graça, pela misericórdia, o Senhor está ali, porque o Senhor está aonde tem corações quebrantados, amém? Nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo a só a nossa denominação, ou a só a denominação do fulano, não, ele está aonde tem um coração quebrantado verdadeiramente. E aqui nesse momento, todos entenderam até aí, gente? Amém? Alguém quer comentar alguma coisa nesse momento? Você quer falar? Você quer perguntar? Você quer trazer um exemplo? Fique à vontade, porque a gente vai entrar numa outra parte da história da igreja, que é nós entendermos historicamente o que aconteceu com a igreja no decorrer dos séculos. E é muito importante nós entendermos. Fique à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Michele, fique à vontade. Eu não sei se vou ter resposta, mas pode falar. Aí está entrando na igreja, né? Sim. A gente hoje tem várias nomenclaturas, várias igrejas, vários nomes, vários serviços. Aí a senhora acabou de falar que Jesus está, mas tem corações quebrantados. Sim. Correto? Mas como a gente identifica dentro de um tempo isso? Entrando numa igreja e verificando essa visão com um pastor, com uma rede de liderança, para poder entender isso? Ou não? É só entrar, sentir, se você se quebrantar? Eu acredito que tudo na nossa vida, a base é a palavra de Deus. Se eu entro numa igreja, por exemplo, e eu percebo que não há uma doutrina bíblica, eu particularmente não ficaria nesse lugar. Eu não ficaria. Porque se eu entro lá, e ainda que meu coração esteja quebrantado, se eu buscar o Senhor nesse lugar, eu vou receber? Vou receber. A igreja, o ambiente em si, se o meu coração verdadeiramente está quebrantado, ele não vai ser impedimento para que eu receba. Então não é algo que esteja relacionado à minha comunhão com Deus. Mas o problema é que alimento espiritual eu estou recebendo nesse lugar, qual a doutrina bíblica que eu estou sendo ministrada. Então, se não tem essa doutrina bíblica da palavra, aquilo que nós entendemos que é a doutrina verdadeira do Senhor, eu particularmente não ficaria nesse lugar. Eu procuraria uma igreja que tenha uma doutrina verdadeira da palavra de Deus, que está condizente com os evangelhos, está condizente com a mensagem de Jesus. Então eu não me sentiria bem nesse lugar, eu procuraria um local onde eu vou estar sendo devidamente alimentado espiritualmente. Amém? Eu faria isso. Deu para entender? Amém? Então vamos lá, queridos. Nesse momento, mais alguém, gente? Fique à vontade, tá? Como eu falei, vocês perguntam, não quer dizer que a gente vai ter resposta. A gente nem sempre tem resposta, mas a gente, né, quem sabe um falando aqui, outro ali, a gente se entende. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Vai ter a frequência. Daqui a pouco... pode passar. Obrigada, irmã Rose. Pronto, olha, a irmã Rose é professora, né? Irmã Sheila já veio com a lista dela de frequência. Gente, agora sim, todos entenderam, amém? Até aí? Amém? Agora nós vamos passar, não se preocupe que a nossa aula não vai ser longa, tá? Por isso que eu decidi cortar a aula 2 em dividir, porque eu quero que a gente tenha um bom proveito dessa aula. Eu quero ouvir você também, eu quero que você fale, eu quero que você tire as suas dúvidas, que você comente. Nesse momento eu vou entrar com você nessa fase histórica, onde a gente vai entender a corrupção gradual da igreja. Eu quero que você entenda algo. Vamos acompanhar juntos aqui no nosso material. Como nós aprendemos inicialmente, não existe igrejas, né, com a questão da placa denominacional. Na época de Jesus não existia isso. Isso vai existindo com o decorrer do tempo. A gente vai entender um pouco melhor. Mas o que existia era a igreja do Senhor Jesus como instituição espiritual. E aí você vai ver que nessa época, somente lá para o século IV, passaram a existir os primeiros templos. Você já parou para pensar? Porque até então, os cristãos da época, eles se reuniam principalmente nas casas. E quando não, eles se reuniam nas sinagogas, né? Só que lá para o ano 70 vai ter a destruição de Jerusalém, o templo vai ser destruído, então eles são dispersos. E eles vão se reunindo em outras sinagogas e nas casas. Não tinha ainda uma igreja cristã naquela época, como nós conhecemos hoje. Até o século IV, já pensou? Muito tempo, né? Era reuniões nas casas, reuniões informais, reuniões nas sinagogas, nos locais onde eles pudessem se reunir, era assim que acontecia. Só que, lá no início da igreja primitiva, queridos, começou a acontecer... Vocês lembram de Estevão quando foi morto? Quem lembra lá no início? O que começou a acontecer? A igreja passou a ser perseguida nessa época, muito perseguida. E é isso que a gente vai entender agora, o que começou a acontecer com a igreja.
Até esse ano 60, você vai ver que a igreja cristã, o cristianismo, os irmãos na fé, eles tiveram 10 grandes perseguições que eles foram submetidos, mas grandes mesmo. Então você vai perceber agora aqui historicamente que a igreja, Jesus institui a igreja como instituição espiritual, Jesus ascende aos céus, os discípulos ficam e logo no início começa a perseguição. E aí nós temos os primeiros mártires e quando há o primeiro mártir que foi Estevão, a igreja vai ser espalhada. Então as pessoas saem de Jerusalém, elas começam a ir para todos os lugares. E em cada lugar onde a igreja está, o que começa a acontecer? Pessoas vão sendo ganhas, amém? Né? Porque quem carrega Jesus no seu coração tem essa chama. Não consegue ficar calado, tem que compartilhar Jesus com alguém. E mesmo debaixo da perseguição, eles começam a se espalhar e a igreja começa a crescer e multiplicar. Muitas vidas vão sendo alcançadas para Jesus. Não só em Jerusalém, mas em muitas cidades aos arredores. Todos estão entendendo até aí? Só que, queridos, o que começa a acontecer? Perseguição atrás de perseguição. Do ano 60 até o ano 320, 10 grandes perseguições a igreja do Senhor Jesus enfrentou. E eu quero mostrar ela para vocês rapidamente, tá? A perseguição no ano 64 a 68, que foi a perseguição sob Nero. Alguém já ouviu falar de Nero? Você já ouviu falar? Nero foi um dos imperadores romanos mais malucos que já existiu. Um cara sanguinário, um cara mesmo assim perverso, uma pessoa... Se você pesquisar a história de Nero, você vê que ele era, eu acho que ele era quase um serial killer, sabe? Que estava ali no poder, mas uma pessoa assim fora de série quanto à maldade. Ele foi um dos piores perseguidores da igreja de Jesus. Muitas pessoas morreram nessa época. E existe um historiador romano, que é dessa mesma época que daqui está Tácito, até parece, né, o nome do papai, Tácito. O historiador romano Tácito, ele registrou como que aconteciam as perseguições. Você sabe como aconteciam as perseguições na época de Nero? Ele cobria os cristãos com peles de animais e ele soltava os cristãos e ele fazia caçada com os cristãos. Já pensou uma coisa dessa, Eduardo? Já pensou uma maldade? Um nível de crueldade? Ele cobria os cristãos com peles de animal e soltava e brincava como se fosse caçada. Ele soltava lobos ferozes, cachorros ferozes para caçar aquelas pessoas como se elas fossem animais. Nero também usava os cristãos como tochas vivas. Ele colocava como é que chama aquilo? Tipo como se fosse um poste de madeira, parecido com a cruz, só que você entendeu, né? Só um tronco, exato, só um tronco. E ele amarrava as pessoas ali e ele incendiava as pessoas e usava elas para iluminar o seu jardim. Você já consegue imaginar um nível de crueldade desse? Então era comum verem cristãos sendo incendiados nas ruas de Roma, sendo incendiados nos jardins de Nero, porque ele era extremamente cruel. Aí eu pergunto para você, servir a Jesus nessa época era fácil ou era difícil, gente? Difícil. E a gente já vai entender a consequência dessas perseguições, porque elas são terríveis. Mas você já vai entender por que a igreja ela vai perdendo a essência dela com o passar dos anos. A gente já vai compreender. Paulo e Pedro morreram nessa época do imperador Nero. E sabe o que eu acho interessante? É que Paulo, quando ele fala a respeito de autoridade, que ele fala que nós devemos honrar e respeitar as autoridades da época era Nero, viu? Era Nero. Então é interessante, né? Como ele tinha temor no seu coração de honrar a sua autoridade, mesmo ela sendo a autoridade cruel que ela era. Paulo morreu nessa época, né? Historicamente ele foi decapitado e era sob o regime de Nero. E Pedro, a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, também foi nessa época do regime de Nero. Então eram coisas assim terríveis que aconteciam. Depois de Nero, eu vou só passar rápido para você entender, houveram perseguições na época do imperador Domiciano. Você está conseguindo acompanhar comigo? Está acompanhando aí? Amém? Acompanha comigo, por favor. Perseguições de Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano e Galério. Todos esses foram imperadores que seguiram, todos com nome estranho, eu sei, e eles todos foram perseguidores da igreja de Jesus. Amém? Então foi muita perseguição que os cristãos sofreram. Mas você sabe o que eu acho interessante? É que quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. A igreja não retrocedeu. Quem já viu aquele louvor do Anderson Freitas diz assim: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Porque quanto mais perseguição, mais a igreja começou a crescer. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja,
ela é do Senhor Jesus. Amém? A igreja somos nós e o cabeça é Cristo. Então, mesmo que venha a perseguição, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham os levantes, se você estiver firmado em Jesus, mesmo que aperte, você vai continuar crescendo e avançando para a glória de Deus. Então, aqui a gente viu que tudo isso aconteceu nessa época. A maioria das perseguições, ela se dava no padrão de Trajano. Olha, vamos aprender o que é essa perseguição que vai cair na sua prova, viu? Lembra que vai ter prova? Vocês estão ligados que vai ter prova, gente? Vai ter prova. O que é uma perseguição no padrão de Trajano? A maioria das perseguições, elas se davam nesse padrão. Sabe como que era essa perseguição? Eu só iria perseguir, por exemplo, a irmã Antônia. Vamos imaginar que eu sou uma romana e eu sei que a irmã Antônia é cristã. A irmã Antônia só iria ser perseguida se eu denunciasse a irmã Antônia como cristã. Deu para entender? A maioria das perseguições aconteciam assim, era somente mediante denúncia. Eu me mordia com ela, sei lá, ela é minha vizinha, não gostei da cara. Não, então eu já vou entregar que tu é cristã. Aí eu vou lá e denuncio, e por conta disso ela seria perseguida, ela seria morta pela fé. Se não fosse assim, a maioria das perseguições não acontecia, era só mediante denúncia. Mas existem épocas, como a do Nero, que independente de denúncia, todo mundo, bastava ser cristão, ia ser perseguido se descobrisse que a pessoa era cristã. Por isso que eles tinham reuniões, às vezes reuniões que eram por código, né? Eles faziam um códigozinho do peixe. Quem já viu aquele símbolo do peixe que a gente atribui ao cristianismo? Era às vezes algumas formas que eles tinham de se comunicar. Então às vezes na frente daquela casa eles faziam aquele desenhinho que era para quem passasse ali entendesse que aquela era uma reunião de cristãos que estava tendo lá, era um código entre eles. Porque não era algo, eles tinham que fazer escondido mesmo, não podia ser em público, senão eles seriam perseguidos. Todos entenderam? Amém? Aí eu coloquei aqui pra vocês só a foto de alguns, acho que era por isso que eles perseguiam, eles eram muito feios, né? Eles eram de mal com a vida, por isso que eles perseguiam a igreja. Aquele ali, o Nero, não tem cara de doido, não é verdade? Ó? Ele era o pior, assim, de maligno mesmo, de cruel. Mas aqui são outros imperadores também, tá? Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo, o Maximino, vou passar aqui para vocês, Décio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano e Galério. E o Constantino, que é esse último aqui, é uma outra história, não é perseguidor da igreja, tá? Ele está aqui nesse pacote, mas ele não é perseguidor da igreja. Ele foi o primeiro imperador que se converteu ao cristianismo, a gente já vai entender um pouco mais sobre a história dele. Mas só para você entender, inclusive, eu acho ele parecido com o Jorginho Constantino. Alguém avisa o Jorginho? Esse olho não parece o olho do Jorginho, você não acha? Constantino ali? Eu acho que tem algum parentesco. Deixa o Jorginho saber. Gente, essas imagens aqui são registros, desenhos, é claro, na época não tinha máquina fotográfica, né? Óbvio. E são registros daquilo que acontecia lá no Coliseu, por exemplo. Muito cruel. Existe um livro chamado Mártires do Coliseu, um livro dessa lapada assim, que conta a história histórica mesmo do que acontecia no Coliseu. Isso aqui não é ficção. Não, isso tem registro histórico. Acontecia isso no Coliseu. E essas artes mostram mais ou menos o que acontecia. Você está vendo ali um grupo de cristãos reunidos, estão vendo ali, ó? E eles deixavam os leões, feras, famintas por muitos dias, semanas, talvez até meses. E quando chegava nesse momento, porque isso aqui era um show para eles, vocês entenderam? Isso aqui era um show, é como se fosse o MMA da época, é como se fosse o futebol, um show, um entretenimento para eles. E eles pegavam aqueles cristãos, colocavam dentro da arena do Coliseu, e eles soltavam aquelas feras famintas. E aquelas pessoas iam ser devoradas vivas no meio daquela multidão que estava assistindo. Vocês observam também que tem ali uns postes com fogo, vocês estão vendo ali? Não tem? Então também são cristãos sendo queimados. Isso aqui também acontecia tudo ao mesmo tempo lá no Coliseu. Eles queimavam as pessoas e faziam isso e muitas outras coisas, tá? Isso aqui é só um exemplo, mas tinha muitas outras coisas que eles faziam que eram extremamente cruéis. E essas imagens aqui eu só aproximei para ficar mais claro, tá? Ali é uma pessoa no meio orando, né? E as outras estão ali praticamente esperando o momento da morte, né, da execução. Aqui é um momento também das feras atacando as pessoas. É só para a gente ter uma noção, eu acho interessante trazer isso, porque às vezes a gente, por muito pouco, a gente nega a nossa fé. Às vezes é uma mãe, um pai, um parente, um amigo que fala assim: tu virou crente, tu virou cristão. A gente já fica com vergonha. Não vou mais para a igreja. Ou então é uma luta, é uma provação, a gente ficou sem dinheiro, a gente perdeu o emprego, deu um problema, alguma coisa. E rapidamente a gente começa, né? Ai, Senhor, será que isso é para mim? E a gente vê que essas pessoas, elas estavam dispostas a perder a própria vida por amor a Cristo.
Isso tem que servir para nós, no mínimo, como uma inspiração, amém? Com um alerta de falar assim, Senhor, que nós possamos ter um nível de fé, de não abrir mão da nossa fé por qualquer coisa, por coisa alguma, na verdade, amém? Então isso é importante para a gente entender que existem pessoas que pagaram um preço muito alto. Existe um preço muito alto que foi pago também para nós termos acesso à Bíblia. Às vezes a gente despreza a Bíblia na nossa casa, mas pessoas perderam sua vida para que a Bíblia pudesse chegar até nós um dia, porque um dia não foi uma leitura autorizada, amém? Então muitas coisas na história aconteceram para que o Evangelho chegasse até mim e você. Nós precisamos honrar o sacrifício dessas pessoas, amém? Então, prosseguindo aqui, queridos, eu deixei a anotação de algumas indicações para vocês, tá? Se vocês quiserem aprofundar e ler, existe o livro chamado Mártires do Coliseu. Pesquise na internet, tem de graça ele, PDF. Existe um livro que para mim é um dos livros que eu mais amo, que são Os Heróis da Fé. Também tem PDF gratuito na internet. Heróis da Fé é um livro sensacional, muito bom. É um dos melhores livros que eu já li. Loucos por Jesus, também, do pastor Lucinho Barreto. Ele conta, em resumo, assim, essas histórias dos mártires. É muito interessante. Ele tem 3 volumes, eu acho, esse livro. E quais são aqui... Até aí, gente, todos entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Só para a gente prosseguir? Eu quero ouvir também vocês. Alguém quer falar? Não? Eu olho sempre para a Michelle, que eu acho que a Michelle vai falar alguma coisa. Pastor. Sim. Pois é, na época que eu fiz o slide eu negritei, mas nem eu lembro por que eu negritei. A resposta é essa. Eu não faço, a resposta é essa. Eu lembro que eu tinha negritado, que era alguma coisa que eu tinha pesquisado sobre eles, que era interessante, só que eu não lembro mais o que era. Aí eu tenho que pesquisar de novo e na próxima aula eu trago a resposta. Vamos lá, então, mais alguém, gente, quer falar? Amém? Amém? Então tá. Mas todos estão conseguindo entender mesmo? Glória a Deus. Vamos entender quais eram as principais acusações contra os cristãos? Bora entender quais eram essas principais acusações? Olha, uma das acusações que os cristãos sofriam era de canibalismo. Por que eles sofriam a acusação de... Você sabe o que é canibalismo? É comer a carne humana, não é isso? Por que as pessoas diziam que os cristãos eram canibais? Porque a gente come o corpo de Cristo. Então, imagina que existem algumas coisas que eles não entendiam. E quando se falava assim, não, a gente come o corpo de Cristo, a gente bebe o sangue de Cristo, eles entendiam que havia algum tipo de canibalismo acontecendo no meio deles. Então, existiam muitos motivos pelas perseguições. Canibalismo era um deles. O incesto, o que é o incesto? É relacionamento de irmão com irmão, né, de parentesco. E isso também acontecia, essa confusão, porque a gente se chama de irmão, não é de hoje, tá? Isso é desde a igreja primitiva. É o irmão tal. Então, tipo assim, eu, irmã tal, sou casada com o irmão tal. Como assim? 2 irmãos casados? Então, aí tinha, às vezes, essas acusações de incesto também. Só são alguns motivos, tá, gente? E isso a depender, claro, do contexto da época, da cultura. Então, isso no decorrer dos séculos. Outra acusação que os cristãos sofriam era falta de patriotismo, porque os deuses de cada nação representavam a pátria daquele povo. E aí imagina você que o Deus lá, Apolo, da nação tal, aí imagina que eu sou cristão falando, não me curvo diante desse Deus. E isso é quase como se eu estivesse cuspindo na minha nação, como se eu não reconhecesse, não valorizasse aquilo que era o elemento essencial da minha nação. Então eles eram também chamados de pessoas que não tinham esse patriotismo com a sua nação, antifamília, porque eles eram capazes de negar a própria família por causa de Cristo. Então eles abriam mão de pai, de filho, de irmão, de tudo, ainda que tivesse que morrer. Causa de catástrofe, eles eram acusados de causas de catástrofe, já pensou? Aconteceu um terremoto. De quem é a culpa? Dos cristãos. Os deuses estão furiosos porque eles não são adorados pelos cristãos. Vocês conseguiram entender? Os cristãos só adoram Deus único e o Deus ainda é invisível. Não tem nem imagem de escultura. E o que acontece? Quando acontecia qualquer coisa naquela nação que é politeísta, que adorava vários deuses, eles pensavam, os nossos deuses estão zangados porque os cristãos não adoram a eles. Por isso que esse mal nos sobreveio. Então, bora matar os cristãos. Ou seja, eram muitas as hipóteses de perseguição que eles sofriam. Ateísmo é não crer, né, em Deus. Eles eram considerados ateus porque eles não criam nas divindades, nas outras. Eles criam num Deus invisível. Então, para essas pessoas é como se Deus não existisse. É como se eles não tivessem um Deus para crer. Então, é uma confusão, né? Que eles tinham o entendimento errado, na verdade.
E principalmente a acusação de não adorar o imperador. A maioria foi morta por não se curvar diante do imperador. O imperador era considerado culturalmente como um deus. E todas as pessoas deveriam adorar, cultuar, se prostrar diante do imperador. E os cristãos não faziam isso por um motivo que você sabe, que nós só adoramos um Deus. Então eles eram mortos também por conta disso. Deu para entender, gente? Amém? Vamos lá então. O grande problema então, queridos, é que os cristãos eles eram exclusivistas. Eles adoram somente um Deus, que eu acabei de mencionar para você. E para a gente encerrar aqui esse momento, os principais resultados da perseguição da igreja foi a purificação da igreja. Perseguição parece ruim, de fato eu não quero ser perseguida, acho que você também não. Mas a perseguição gerou uma consequência positiva para a igreja. Qual foi a consequência? Quem era cristão de verdade. Porque ser cristão nessa época representava perder a sua própria vida. Vocês entenderam? Ou seja, a igreja era uma igreja muito pura, era uma igreja muito verdadeira. Não tinha um falso cristão no meio, ou se tinha, né, estava muito bem inserido lá, mas é algo que era praticamente impossível de acontecer. Por quê? Porque para ser cristão tinha que correr risco de perder a própria vida. E ninguém vai querer perder a sua própria vida se não tiver uma convicção muito grande, não é verdade? Ou seja, a igreja, ela passou, esse período de perseguição também foi um período de purificação da igreja e um período de extensão da igreja, porque a igreja continuou crescendo, mesmo com a perseguição. E aí, em qual momento para a gente já quase encerrar pela metade essa aula, em qual momento você vai ver que a história da igreja começa a mudar? Entenda agora que esse momento é muito importante. Em qual momento a história da igreja começa a mudar? Quando uma pessoa chamada Constantino, que era o imperador romano, existem pessoas que questionam se de fato ele teve encontro com Jesus, não compete a nós porque não tem como saber. Mas a história nos diz que esse imperador romano, num determinado momento, ele ia para uma batalha, e nessa batalha, preste atenção, olhe para cá, não olhe para cá para o nosso slide, olhe para cá. Nessa batalha, queridos, que ele ia, era uma batalha desigual. Então o exército era muito maior, muito mais forte, e ele sabia que ele estava em desvantagem, e ele estava muito aflito no seu coração, e ele dormiu e teve um sonho. E ele sonhou que ele via uma cruz, e nessa cruz ele ouviu uma voz que dizia assim: sobre esse sinal tu vencerás. E ele já tinha ouvido que o cristianismo já tinha um relato, né, de pessoas cristãs, perseguição e tudo mais. Ele sabia que aquele era o símbolo do cristianismo, ele já conhecia. E então ele foi no escudo, determinou que o escudo de todos os soldados fossem marcados com um sinal de uma cruz, e eles foram para a batalha e eles venceram essa batalha. E depois disso ele atribuiu aquela vitória ao Deus dos cristãos, e ele passou a servir ao Deus dos cristãos. Então nesse momento a história do cristianismo começa a mudar, porque você vai ver que ele deixa de ser, nesse momento, com o passar dos anos, de uma igreja perseguida. Agora que a gente vai entender, olha só, aqui é um momento muito importante da história do cristianismo. E a gente fica até feliz, né? Olha que bênção, agora um imperador se converteu. Claro que a gente fica feliz com isso. Mas isso também tem consequências negativas. Você sabe quais foram as consequências negativas para a gente não demorar muito? Preste atenção. Tudo tem um lado, né? Um lado positivo e um lado negativo. Qual foi a consequência negativa de Constantino ter se convertido? É que de religião perseguida, o cristianismo se tornou religião oficial com o passar dos anos. Então agora, quando o Império Romano expandia e conquistava, por exemplo, uma comunidade bárbara, né, um povo bárbaro, o que eles faziam? Eles impunham a sua fé. E aí aquelas pessoas tinham que obrigatoriamente, ou elas morriam, ou elas se tornavam cristãs. Vocês perceberam que mudou agora? Só que isso não é bom, porque cristianismo não é imposição. Cristianismo não é obrigação. Foi nessa época, nessa fase, que nasceu os batismos de crianças. Porque até então você vê que biblicamente não há registro na Bíblia de batismo de criança. Bebê, eu estou falando de bebezinho, não há registro. Porque criança não tem consciência. Você sabe que uma dos atos da necessidade do batismo é ter consciência. O batismo ele representa arrependimento de pecados, precisa ter consciência para isso. E então, vocês estão conseguindo entender? Estão captando aí? Por que nasceu nessa época o batismo de crianças, queridos? Presta atenção. Nessa época nascem duas coisas que estão até hoje conosco: batismo de criança e adoração a imagens de escultura. Por que acontece isso? Presta atenção, acompanhe o raciocínio comigo. Por que isso começa a acontecer? Porque, primeiro, batismo de criança. Imagina que nós somos uma comunidade bárbara, entrou aqui o exército romano
nos venceu e nós somos agora obrigados a ter a mesma fé que eles, ter a mesma religião que eles, que agora é o cristianismo, religião oficial. Será que de fato eu entreguei a minha vida para Jesus? Será que de fato eu sou cristã? Provavelmente não. Eu tenho uma nomenclatura de cristã, mas os meus ritos religiosos continuam mesmo. Eu não passei pela transformação. Então, nesse momento, quando eles conquistavam essas nações, essas comunidades, essas pessoas, elas tinham que confessar a Jesus e as crianças tinham que, ou seja, todas elas iam para o batismo, porque não tinha necessidade de arrependimento na visão deles. Eles precisavam somente o quê? Perpetuar, conquistamos e a partir de hoje oficialmente vocês são cristãos. Deu para entender? E aí começa a ver o batismo de crianças. Em relação a imagens de escultura, o que também começa a acontecer nesse momento? Essas pessoas conquistadas, elas tinham ou não tinham outros deuses? Sim ou não? Sim. Então eles adoravam Afrodite, eles adoravam Apolo, eles adoravam, pensando em nome de outros deuses que eles começavam a adorar, eles adoravam seus deuses. E então, quando eles tinham que agora obrigatoriamente ser cristãos, eles começaram a mascarar a sua religião. Então vamos imaginar que Afrodite, esse é só um exemplo, não estou dizendo que aconteceu, estou dizendo que é um exemplo. Vamos imaginar que agora não é Afrodite, mas eu crio uma imagem, eu digo assim, essa imagem agora aqui é da fulana de tal. Alguém que representa a fé cristã, por exemplo, a Maria, ou Pedro, ou João. É um elemento de fé cristã, mas na verdade eu estou adorando o Apolo, a Afrodite. Deu para entender? Eu estou adorando outros deuses. Então eles começaram a criar as imagens de escultura para poder fazer aquilo que a gente chama que é sincretismo religioso. Que a pessoa parece que ela está... Para criar uma figura de fé que eles não sabiam adorar, sem ter uma imagem, era a forma que eles tinham de expressar a sua adoração, e eles simplesmente tornavam aquilo a semelhança daquilo que eles já tinham como Deus para eles. Eles somente mascaravam a sua adoração. Deu para entender? Isso agora começou a se tornar comum na igreja. Então, de uma igreja purificada, de uma igreja perseguida, nós passamos até aqui uma igreja. Vocês conseguiram perceber a diferença? Isso aqui não aconteceu da dia para a noite, tá? Isso aqui aconteceu séculos e séculos. Isso aqui é a história da igreja. No decorrer dos séculos, isso foi acontecendo e a igreja foi se distanciando da igreja primitiva, do seu conceito original de fé. Todos conseguiram entender, gente? Amém? Então aqui você vai ver que houve a romanização da igreja, que é exatamente isso que eu expliquei para você, tá? Eu não vou ler porque eu já expliquei, mas está exatamente o que está aqui. E a gente vai encerrar nesse momento, para não ficar muito extenso, porque até aqui é um pedaço da história da igreja, e eu quero ouvir um pouquinho de vocês também. Mas a partir da nossa próxima aula, a gente vai dar prosseguimento na história da igreja, entendendo os movimentos da reforma, que é lá para 1500 e alguma coisa, que você vai ver a reforma protestante, você vai ver tudo o que aconteceu, vai ver também momentos de avivamento já mais recentes, lá na época de 1900, avivamentos no país de Gales, o avivamento da Rua Azusa. Se você tem curiosidade, semana que vem a gente vai aprender sobre isso. Tudo isso tem a ver com a história da igreja, tá? Tem algumas imagens aqui que a gente vai ver, que foram resgatadas dessa época. Então nós vamos entrar nessa conclusão da história da igreja e depois nós vamos iniciar na próxima aula também a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a história da Igreja do Evangelho Quadrangular, que vai ser muito, muito maravilhoso, muito abençoado para a gente entender as bases da nossa Igreja Quadrangular, que tem uma história linda também. Amém? Todos entenderam aí? Sim ou não? Então agora eu quero ouvir vocês. Do que vocês aprenderam, do que vocês receberam até aqui. Eu sei que alguns de repente já sabiam algumas coisas, outros ainda não. Mas do que vocês receberam até aqui, ficou alguma dúvida? Vocês querem tecer algum comentário? Ah, pastor, achei interessante saber disso, porque realmente às vezes a gente... Vocês também podem aprofundar, viu? Vocês podem pesquisar. O que a gente está trazendo para vocês é a ponta do iceberg. Mas você pode aprofundar, pesquise mais sobre isso. Tem eu acho que não sei se é um documentário, se é uma palestra muito boa, acho que deve ter no YouTube ela, que eu acho que é Maria de Mais e Maria de Menos. Uma palestra interessante. Eu acho que nem Maria de Mais, nem Maria de Menos, que ele traz muito esse contexto histórico da adoração que foi entrando na igreja, né? Adoração à imagem, escultura e tudo mais, vai mostrar todo o contexto histórico do que foi acontecendo, que é mais do que nós explicamos aqui, mas ele vai aprofundar mais com vocês. Amém? Então depois pesquisem, vou ver até se eu acho, vou mandar no grupo da igreja lá para vocês, quem está interessado em aprender um pouco mais, principalmente nós, né, que vivemos aqui no estado do Pará, que nós temos no nosso meio essa cultura ainda muito forte. E é importante nós sabermos para quê, gente? Para a gente confrontar, para a gente falar, olha fulano. Não, mas para que a gente possa entender o que acontece. Eu sempre procuro ser uma pessoa, e eu creio que nós passamos isso para você, nós não somos pessoas que vão afrontar a fé de ninguém. Não, de forma alguma. Cada um tem a sua fé.
Qual é o meu papel? Entender o que as escrituras me falam, me dizem, me posicionar nesse sentido, sem necessariamente afrontar a fé de ninguém, mas falar, olha, a palavra me fala sobre isso. E isso, claro, precisa chegar em outros corações para que outras pessoas também possam entender. Amém? Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, para a gente não demorar, não ter uma aula tão extensa, fique muito cansativa. Mas eu quero ouvir, se alguém quer comentar alguma coisa, faça isso nesse momento, que eu quero ouvir vocês. Senão eu vou perguntar, né? Eu posso perguntar para vocês. Amém? Cadê? Sim. Oi? Tem países que não podem entrar na Bíblia, as pessoas são mortas. Isso, muito bom. O tio Eduardo, ele trouxe aqui à tona uma questão da perseguição da igreja, que a gente pensa que a perseguição ficou no passado, né, tio Eduardo? Hoje em dia existem países que são perseguidos. Hoje em dia existem países em que a pessoa não pode ser cristã. Ela não pode carregar o texto da Bíblia. E pelo contrário, eles têm que memorizar os textos da Bíblia. Cada um memoriza uma parte, para que quando eles se reúnam, cada um vai falar uma parte do texto memorizado, porque eles não podem ter uma Bíblia com eles. Se eles forem achados com a Bíblia, a sentença é a morte. Eles vão ser torturados, vão ser mortos, eles são perseguidos. Então ainda hoje existem sim alguns países que sofrem perseguição. E nós, queridos, isso daqui, para a gente também encerrar, a gente precisa ser grato ao Senhor, porque nós estamos num país, até então, eu espero que permaneça assim muitos anos, livre. Você tem direito de cultuar a Deus. Você não é, né? Você vai sofrer perseguições de outras frentes. Você sofre às vezes aquela perseguição ali, é uma coisa sutil, né? Você é cristão, se posiciona, as pessoas se incomodam. Amém, tudo bem, mas ninguém vai me matar por isso. Gostando de mim ou não gostando, tanto faz. Eu vou continuar me posicionando na minha fé. Eu não estou correndo risco de vida, literalmente. Nós vivemos num país livre e a gente precisa valorizar isso. Quantos cristãos desses países perseguidos gostariam de ter a oportunidade de vir para a igreja assim, ó, eu estou indo para a igreja, põe a Bíblia e vai, com tanta tranquilidade para a sua igreja. E às vezes a gente não valoriza isso. A gente vem, né, poxa, Senhor, hoje eu estou cansado, mas quantas pessoas mesmo cansadas, elas gostariam de ter o privilégio que nós temos de vir para a igreja, de poder ter uma célula na nossa casa, de poder ouvir um louvor na rua, de poder expressar a nossa fé, como nós temos essa liberdade aqui no Brasil. Amém? A gente precisa valorizar isso, fazer valer a pena, né? Mais alguém, queridos? Michele, pode falar. Nessa parte aí, esse imperador Constantinopla aí. Qual? O Constantino? Constantino. A gente entende pela história que já é o catolicismo que se infiltrou, né? Sim. Isso. Sim. Mas a história não é desse relato. Acho que relata depois. Mas nesse período que eles começaram a fazer essa introdução do cristianismo à força, né? Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, de fato, continuaram sendo perseguidos, eles aderiram, relata a história da igreja. Isso. Sim, eles continuam sendo perseguidos, porque eles vão ser cristãos verdadeiros. No meio de um grupo de pessoas que elas passaram a ser cristãos, acho que é nominacionais, não sei, com nome, não sei qual é a expressão que usa, mas pessoas que têm um título, mas que não são cristãos de verdade. Então, nessa época, por exemplo, vou imaginar que o bispo, sei lá das quantas, não era por fé, era por indicação. Então, não é necessariamente alguém que tem uma fé em Jesus. Pode ser que algum lá tivesse, mas o Estado e a igreja passou a se misturar. Então, essa questão política, a igreja passou a ser uma mistura. E aí ficou muito complicado. Porque ao invés de ser aquela figura de autoridade religiosa, alguém que realmente tem uma vida com Deus, porque era assim que acontecia na igreja primitiva, né? A coluna da igreja na época era João, era Pedro, era Tiago. Eram as pessoas que tinham um referencial de fé. Nessa época deixou de ser. Era por indicação. Então, era aquilo que era conveniente politicamente. E aí nós perdemos essa essência do evangelho nessa época. Isso daqui aconteceu com o passar de 2 séculos. Da época de Constantino foi algo bom que aconteceu e tudo mais, mas com o passar do tempo aquilo foi se tornando dessa forma e aí foi originando todo esse distanciamento da igreja para a igreja primitiva que nós tínhamos há muitos séculos atrás. Isso aqui vai ser lá, eu não sei se é o 4º século ou 5º século, ou seja, são séculos na frente. Passou muito da época da igreja primitiva, deu para entender? Foi no decorrer, até o 4º século houve perseguição. Lembra que eu falei para vocês? Até então nós tínhamos uma igreja purificada. É a partir disso que começa a haver essa transformação. A igreja agora como religião oficial e, por consequência, uma igreja que se distanciou. Vamos fazer uma reflexão para os nossos dias? Hoje em dia, virou moda ser cristão, sim ou não? Não é muito diferente do que acontecia nessa época. Hoje em dia, os jogadores de futebol, eu sou cristã, mas cadê meu testemunho cristão? Hoje em dia, eu sou modelo, eu sou
cantora, eu sou cristã, mas cadê meu testemunho cristão? Então, hoje em dia, ser cristão virou status para algumas pessoas, sem que necessariamente essas pessoas sejam verdadeiros discípulos de Cristo. Então, se você observar a história da igreja, olha, ela vai fazer sempre isso daqui, ó. Você vai sempre observar que a história da igreja faz isso daqui. Nos séculos acontece isso. A igreja está na essência, purificada, uma igreja santa, uma igreja verdadeira. Vai passando o tempo, ela vai se distanciando, até chegar um momento que ela começa a voltar às origens. Aí ela volta para esse momento. Depois ela se distancia de novo. Você vê esse ciclo constante acontecendo. E hoje, o que nós vemos acontecer é esse ciclo de distanciamento. Alguns anos atrás, quem era crente. Hoje em dia você vê o quê? Muitas pessoas se denominando cristãs, mas com pouco testemunho. Testemunho não acompanha. Então a gente está vendo que a igreja fazendo de novo esse ciclo, até voltar, a igreja começar a voltar para as origens, a igreja primitiva, a igreja que evangeliza, a igreja que ganha almas. Vocês conseguiram entender? Então é importante a gente ter essa visão histórica, porque a gente não olha só para a nossa realidade. A gente olha para aquilo que acontece e vê que, como Salomão disse, né, não há nada novo debaixo do sol. As coisas se repetem. E elas se repetem mesmo. E cabe a nós sermos diferenciados. Agora, gente, presta atenção. Eu estou dizendo para vocês que isso aqui aconteceu, que essa igreja se distanciou, mas no meio dessa época, tinham pessoas de Deus que se levantaram. Só que essas pessoas foram perseguidas, foi a resposta da Michelle, elas foram perseguidas, elas foram mortas. Porque elas se posicionavam de uma forma diferenciada das outras. Elas queriam que a palavra chegasse aos outros, eles queriam que a palavra fosse só em latim, que só o clero religioso tivesse acesso. Então você vai ver que essas pessoas que verdadeiramente se levantam em prol do evangelho, elas vão ser perseguidas e elas vão ser mortas. Amém? Ou seja, tem pessoas de Deus nessa época, mas elas vão ser perseguidas. Então a verdade é que a perseguição para o verdadeiro cristão sempre vai continuar. O verdadeiro cristão, ele sempre vai ser perseguido. Se nós não somos perseguidos, alguma coisa está errada. E quando eu digo perseguição, não é necessariamente de morte. Mas se você não causa incômodo na sua casa, tem alguma coisa errada. Se você chegar no meio de pessoas que não são cristãs, você não causa ali as pessoas que, quando você carrega Cristo, a luz e as trevas não se misturam. A pessoa pode nem falar para ti, mas ela está incomodada contigo. Ela está incomodada. Posso orar? Não, pode. Mas ela no fundo ela está incomodada. Porque luz e trevas não se misturam. Amém? Cristianismo, ele vai trazer perseguição. Se Jesus, que é o nosso mestre, é perseguido, nós não será diferente conosco. Vai ser uma perseguição diferente, mas ela vai acontecer. E aí nós precisamos nos posicionar, amém? Para não retroceder. Todos compreenderam? Mais alguém quer comentar? Para a gente orar encerrando? Deu para a gente receber algo? Deu para a gente receber algo que vai trazer diferença, para que a gente possa ter as bases da nossa fé fortalecida? Amém? Vamos ficar de pé então nesse momento para a gente encerrar? Que horas são, gente? Então estamos no horário. 10:09. Então estamos no horário. Mesmo jeito. Vamos orar, queridos. É até 9 horas, viu? Só vocês saberem. Se eu fico me olhando tudo feio. Tô vendo gente me olhando feio. É até 9 horas, viu? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Todos assinaram a lista de frequência. Amém? Que eu vou passar depois a limpo pro computador. Botar o nomezinho de vocês lá. Tudo direitinho. A gente vai ter aula essas semanas, no final, prova, e vai ser uma bênção, viu? Olha, a gente vai fazer prova escrita, mas eu tava pensando em a gente fazer até diferente, a gente fazer tipo um seminário, sabe? Assim, pra gente aumentar o nível de dificuldade. Eu senti o jeito de vocês também, mas vai ser uma bênção. Oi? Isso, comete. Não, nós não vamos embora, pode ser prova mesmo, tá? Quem ficar com medo, fica, não vai embora. Vamos orar? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Vou pedir para alguém fazer essa oração, pode ser? Vou pedir para a tia Dani fazer essa oração para a gente. Oração final. Amém.